Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Alice Neto de Sousa, é uma poeta e declamadora de poesia, é a autora do poema Março, escolhido para inaugurar as comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril. Isto foi em março de 2022, este poema está no YouTube, podem espreitar e devem. A Alice nasceu em Lisboa, tem raízes angolanas, começou a escrever poesia há alguns entre a transição de criança para adolescente, usando a poesia como uma forma de lidar com os problemas e inquietações e afiar a língua para temas sociais emergentes. Durante a licenciatura teve um blog focado em séries e filmes e também escreveu textos de crítica cultural para uma revista universitária. Licenciou-se e concluiu o mestrado na área de reabilitação psicomotora, especializando-se na área de delinquência juvenil. Uau! Prosseguiu os estudos com um curso de língua gestual portuguesa. Foi durante o seu mestrado fruto de um desafio colocado, isto no âmbito da disciplina de Corpo, Cultura e Pensamento Contemporâneo, que foi ministrada pelo Gonçalo M. Tavares, de quem somos aqui muito fãs, e está na temporada 2 deste podcast, no episódio número 19, recomendo a conversa. E então foi neste âmbito que começaste a declamar. À medida que foi desenvolvendo o seu gosto pela escrita e prática poéticas, começaste a frequentar poetry slams. Fantástico. Como é que as pessoas Isto é um evento para se ouvir poesia e até há um combate, não há? Nunca combati. Bom, aproveito e cumprimento as pessoas que estão a ouvir. Sim, mas efetivamente eu comecei a frequentar e o Wikipédia nisso realmente é muito... colocou-me ali numa posição engraçada, mas frequentar a assistir, não é? Porque eu... não participaste? Eu participei, mas até foi naqueles momentos em que era Poetry Slam vale tudo, então era mais descontraído, não havia tanto a questão da pontuação. Então não era concurso? Era, mas era assim mais amigável, por assim dizer, não era aquela ideia mais... Embora eu goste muito de assistir Poetry Slams e gosto muito da ideia do slam, até mesmo na forma como digo a minha poesia, e mudou a minha forma de escrita também. Ok, já tu escreves a pensar em voz alta, não é? Como vais dizê-lo em voz alta? Sim. É um pouco a minha forma de escrever poesia. Preciso de ouvir os meus poemas e às vezes até escrevo com música por cima. É uma ligação entre a poesia, o ritmo, a palavra. Okay. Muito por aí. Disse o Saramago, que convém ler em voz alta. Boa! Estou a fazer algo bem. E como é que, para quem quiser assistir, no Google as pessoas têm toda a informação, com certeza, mas há algum sítio especial que tu recomendes para as pessoas irem ouvir esses espetáculos de poesia, de declamada? Um pouco por toda a Lisboa. Eu vou partilhando as minhas redes sociais, os sítios onde apareço também, mas é muito fácil, é apenas irem pesquisar na internet eventos de spoken word, slam e vão encontrar, certamente. Há um termo português ou não para poetry slam? Eu às vezes tenho muita dificuldade em traduzir, pois eu também tive. Por isso talvez exista. Ok, declamação de poesia ao vivo, assim, não é? Boa, agora deixei a Alice um trabalho de casa. Quais as tuas manias, Alice Neto de Sousa? Então, estávamos a falar um pouco isto também até em off. Eu tenho muitas manias, então não acho que seja, até não vou revelá-las. E pensei em ligar às minhas irmãs e perguntar para elas partilharem as minhas manias, que elas de certeza que sabem todas. Claro. Mas na verdade eu estava a pensar até nas minhas particularidades ligadas à poesia, à escrita, e uma delas, ainda bem que falaste sobre esta questão de ouvir os poemas, é que no tempo destes estudos todos que fiz na faculdade, a minha forma de estudar é ler as matérias em voz alta. E, bom, isto pensando que eu partilhava quarto e com tudo irmãs, mais, isto não era uma característica muito simpática. Ainda pensando e acrescentando que eu estudava muitas vezes de véspera, o que implicava às vezes diretas. Então podem imaginar uma casa com alguém de repente ali a ler matérias e o osso e isto e enfim, era assim uma particularidade que mantenho, ou seja, cada vez que vou preparar alguma performance de poesia, leio os meus poemas altos. Mas é um ensaio, isso faz sentido. Mas também a ler um ensaio para a vida. Só que eu até tenho às vezes muita dificuldade com a leitura, na verdade, com a leitura silenciosa para estudar. Eu para estudar estudo a ouvir e a ouvir-me. E depois também essa característica também passa para a minha parte de escrever poemas. Eu vou escrevendo os poemas, mas preciso muito de os ouvir. E até há pouco tempo eu pensava que isso era algo que eu tinha descoberto, que é
Quando eu estou a escrever poesia, eu normalmente ponho uma mão, a minha mão direita, a ouvir assim perto da boca, para ouvir a minha voz, porque a nossa voz é um pouco diferente daquilo que nós ouvimos sem, assim no ar. Nós ouvimos cá de dentro e depois ao exterior, claro. Exatamente, então eu ponho assim uma mão e vou ouvindo a minha voz e é assim que eu ouço os poemas e vou ganhando o ritmo. E parece uma DJ a agarrar nos fones do lado direito. Exatamente, é quase. E é muito engraçado, porque depois aquilo que eu me apercebi é que afinal isto é algo que se faz no canto. Ou seja, isto é algo que existe para se perceber a nossa voz. Então eu sempre tive várias formas de explorar a minha voz e como é que eu quero passar. E então esta ligação com a parte de dizer e escrever estão um pouco meio misturadas. Ok. E tu, quando lês romances, que é hoje romance e poesia, pronto, que não é ensaio para atuar em palco, sim, também lês em voz alta? Depende. Falando especificamente, quando é prosa, dificilmente, porque depois cansa. Acho que é só e por ele isso. subiu as escadas e o quarto estava escuro. Não leu. E imagina tentar ler em voz alta Saramago e sem pontuação. Até a leitura fica meio. Mas olha, é um bom desafio. Aprendi neste podcast que a melhor maneira de ler Saramago, e há pouco disse isto, é verdade. Foram já duas convidadas que me disseram isso. Talvez até faça sentido. Ajuda. Só porque como ele não tem parágrafos, que é algo que eu adoro, porque é um pouco. Eu escrevo prosa, porque também vou escrevendo prosa, mas é isso que a prosa partilho menos. Mas eu escrevo prosa um pouco como eu penso e se calhar até flui mais ler em voz alta sem parágrafos, porque é ao ritmo do pensamento e do sentir. Vou experimentar. Olha, boa. Se estivesse aqui até fazia um teste. Mas pensando um pouco na poesia, se formos pensar que às vezes eu escolho os poemas para os dizer em palco, sim, muitos deles passam primeiro por uma filtragem do sentir, que é eu pego num livro e começo a pensar se consigo relacionar-me com aquele poema, e às vezes existem poemas que são muito difíceis de dizer. E eu penso, mas eu quero muito dizer, então pratico aí a leitura e como é que eu posso passar a mensagem, ou como é que eu posso passar as palavras e como as senti, mesmo que às vezes alguns poemas até não são para ler em voz alta, que eu também acredito que alguns poemas meus não é bem para ler em voz alta, é para ler ali no papel. Sim, vai cá para dentro. Exatamente. E os teus hábitos de leitura? Bom, é assim, gostava de ler muito mais, vou passando por várias fases. Pensando em percursos e caminho, no meu tempo de faculdade eu sinto que eu lia muito mais e comecei a perceber-me disso há pouco tempo, por causa das grandes distâncias que eu fazia para chegar à faculdade. Transporte. Sim, eu fazia um part-time, eu até dizia isso, eu fazia 2 horas a ir, 2 horas a voltar. Era valente. assim. Obrigada. Ninguém me reconheceu essa valência, chegava muitas vezes fora de horas e trancava-se a porta, assim, todo um drama, mas faz parte. Mas durava muito tempo a chegar à faculdade. Mas era a altura em que eu estava até com muita vontade de ler, e estamos aqui num lugar que até é perto, pelo menos mais perto geograficamente desta minha relação com a minha faculdade, mas eu até depois acabei por ir muitas vezes à praia da Cruz Quebrada, estar ali a ler, tinha uma relação muito próxima com os livros, quer nos autocarros ou mesmo na praia ou até e com os poemas, mas isso é outra história. Mesmo nas aulas eu escrevia poemas. Então, a parte da leitura agora hoje em dia, porque também fui ficando adulta e o dia-a-dia nem sempre permite para uma leitura diária. Isto gostava muito, mas volta e meia, cada vez que encontro um livro que me agarra, também fico nesse livro. Vou sendo assim uma leitura meio assim, não tão planeado como eu gostava, mas leio bastante até. E alternas, claro que poesia é óbvio, que é o teu género literário favorito, mas tens também ficção, também gostas. Aliás, trouxeste-me aqui coisas originais que eu não estava à espera, que foi giro. Sim, mas olha que eu não leio assim muita poesia, isso é uma característica minha. Eu ouço muita poesia, adoro, nos tais eventos de spoken word, poetry slam, adoro ouvir novos poetas e gosto muito até, que isto é uma característica da poesia que também me fascina e fascinou desde o início, desde a Flor Bela Espanca, mas aquilo que gosto mesmo é quase daquela vulnerabilidade de alguém dizer um poema pela primeira vez, e procuro muito isso quando vou assistir a eventos de poesia, aquela pessoa que contra todas o que está a acontecer diz, não, hoje é o dia que eu vou ler um poema, e está ali com a mão meio a tremer, o papel a tremer e está a dizer o poema. Eu procuro muito, esta é a minha forma de ler poesia, se é que conta, por assim dizer. Ouvir, claro. Então também há os audiobooks, não é? Também há os livros. Sim, exatamente. No outro dia transferiu do Rudy Francisco,
que gosto muito, que ele é um spoken word artist, e gosto dele porque eu ouço também muita poesia dita, e ele é muito quase cómico, assim, algo assim, muito interessante. Gosto Rudy Francisco? Rudy Francisco, exatamente. Vou deixar aqui a informação no descritivo do podcast. E qual é o livro que recomendas? Boa pergunta. Não faz mal, Google it. Não, mas isto é sempre quando nós tentamos falar de livros, isto é algo que vão saber sobre mim. Eu às vezes, e tenho vários truques para me esquivar disso, mas normalmente quando me perguntam autores, e há pouco tu me perguntavas, eu normalmente digo o primeiro nome, que é quando eu acho que é Laurie, para não dizer é Laurie, depois trato-os como se fossem meus amigos. E no caso dos livros tenho alguma dificuldade, mas eu acho que ele há pouco tempo lançou um que é I Will Fly, e não quero estar a dizer se estiver, mas podem pesquisar Rudy Francisco, e vão gostar. Claro, o UCAT tem também informação sobre isso. Sim. E eu sou assim com as músicas. Até posso saber a letra da música agora. Não é aquela pergunta, então, mas isto é quase para o teste, então, e o nome? Mas gosto muito dele, parece mentira, mas é verdade. Mas então, tu agora já falaste nela, uma das tuas inspirações, e quando eu perguntei livros que tu gostaste, tu disseste, vou antes dizer livros que me transformaram. Sim. E então lá está, vamos aqui à Florbela Espanca, com o livro de Mágoas. Quando é que o descobriste? Eu conto muito mal a minha história, e isso é algo que cada vez que for falar com alguém que não me conhece, eu comecei a perceber-me. Não sei muito bem que idade é que eu tinha, mas eu partilhava quarto com uma das minhas irmãs. Aquela que não dormia quando tu tinhas testes. Oh não, mas assim estamos a validá-la imenso. Depois dela ouvir isto, vai sentir, mas estás a ver as pessoas, o que me fizeste. Não, mas acho mas exato, é a mesma. No caso, e na altura nós partilhávamos quarto, mas partilhar quarto é divertidíssimo. E na altura eu tinha tido um dia péssimo na faculdade. Eu tinha tido um dia péssimo, desculpa, tinha tido um dia péssimo na escola, era muito precoce. E cheguei, estava no quarto e havia lá um livro que era o livro de Mágoas, da Florbela Espanca. Então eu olhei e disse, é exatamente isto que eu preciso. E comecei, o livro dizia... livro de mágoas, dores e ansiedades, livro, não é? E depois ela dizia, vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio, irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a minha imensa mágoa, lendo o meu livro, só de mágoas cheio. Uau. E eu comecei e até hoje, eu até devia voltar a fazer esse exercício. Aquilo para mim foi quase como um ritual. São 32 sonetos e eu li-os todos. Há poemas lindos que gosto muito, como o Tortura, o Eu acho que é um pouco a descrição de mim mesma. E às tantas eu comecei a perceber que, eu acho que já se falou muitas vezes sobre isso aqui neste podcast, sobre a capacidade da poesia de traduzir aquilo que nós estamos a viver. Completamente. E eu às vezes sentia muito sozinha naquilo que era a minha forma de sentir o mundo, e ali eu encontrei, não, é isto é o que eu sou, isto é o que eu sinto, isto é como eu sinto, não é? Esta ideia de transformar a dor em verso. E foi assim que eu conheci a Florbela Espanca, e depois cada vez que eu tinha um dia mau ia lá, lia os 32 sonetos e sabia-os de cor. Agora já nem tanto, mas ainda sei bastantes de cor. Que giro, especial. Sim. E outro livro também que tu disseste que te ajudou nesta transformação foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu acho que foi assim em passando, mas na temporada 1 deste podcast, no episódio número 10, a Isabel Saldanha também me falou neste... Aliás, eu li por causa dela depois, do Cartas a um Jovem Poeta, gostei muito, assim pequenininho. Vale muito a pena. Eu li a versão em inglês, mas foi também uma coincidência, porque a minha relação com os livros, e já estamos a falar sobre isso, eu gosto muito dos livros que me encontram. E eu sei que tu fazes esse trabalho muito bem, até de quase dar às pessoas os livros que dizem, eu acho que esta pessoa se calhar precisava exatamente deste livro. Eu vou fazendo um pouco dentro da minha biblioteca emocional, que ainda estou a tentar expandi-la um pouco mais, e isto foi alguém que me deu, não é? Que é aquela ideia, eu estava mais uma vez num dia assim mais tenso, vamos pensar assim, e estávamos numa livraria e alguém que estava ao meu lado viu isto já no final da fila, porque isto é muito baratinho, este livro. E é pequenininho, pois. É quase, parece que até nem damos muito por ele. E alguém disse, olha, acho que precisas deste livro. E eu fui pegar no livro. Estava muito chateada porque eu disse, não me ofereças, que eu não quero que me ofereças, eu tenho muita dificuldade em aceitar coisas das outras pessoas, mas aceitei porque é um livro e também porque achei que foi muito barato, e fui para casa e li, e eu não sei explicar
E foi na vida adulta, estamos a falar de 2020, 19, por estas alturas. Como se sentiste que o Rilke escreveu para ti? Não, é para mim. Como assim? Ai, desculpa. Não, mas na verdade, porque eu acho que já fazia muito tempo, e vamos pensar na pandemia, que é uma altura em que nós vamos repensando quem nós somos, vamos pensar também no percurso que eu tive até académico, profissional, e às tantas eu fui sempre me questionando quem é que eu era. E há pouco, quando eu te disse que a meio das aulas de fisiologia do movimento andava a escrever poemas, eu pensei, como é que eu não percebi durante este tempo todo que eu sou poeta? E foi preciso chegar a esta idade adulta para dizer, não, isto é realmente o que eu sou. E o Rainer Maria Rilke, neste livro, que eu senti que foi escrito para mim e que me chegou, porque tinha que ser assim, fez-me perceber que realmente, e eu até no início deste ano, 2024, voltei a pensar nisto, que eu tenho pensado muito sobre a ideia de ser artista ou ser poeta, porque eu tenho outros ofícios, e ele dizia às tantas que temos que nos perguntar na nossa hora mais escura, must I write? E eu disse sim, desde sempre. É um pouco especial. Foi escrito em 1929, este livro, Cartas a um Jovem Poeta. Foram 10, aliás foi publicado postumamente, 10 cartas que ele enviou ao longo de 5 anos ao Franz Capus, era um jovem militar que procurava dar os primeiros passos na poesia. Daí também, um bocado como tu, apesar de já teres começado cedo, mas então são as 10 cartas que o Rilke escreveu, Cartas a um Jovem Poeta, e fica aqui a recomendação. Outro livro também de poesia que tu dizes que te transformou, e a Cláudia Semedo, já cá esteve neste podcast, também falou neste livro. Isto foi na temporada 1, episódio número 48. Eu vou dando aqui os números para as pessoas procurarem, então, a Cláudia, que foi da Raquel Lima, Ingenuidade, Inocência e Ignorância. Pois claro. Aliás, a Raquel Lima é daquelas pessoas que eu não consigo agradecer o suficiente. E não a conheço pessoalmente, conheço o trabalho da Raquel Lima, e posso muito rapidamente levar a como é que eu conheci a Raquel Lima. Fui assistir a um evento de poesia, do qual a Raquel era convidada, e um daqueles dias em que nós nem queremos sair de casa. Depois eu tinha o cabelo meio desarranjado e depois até fui pôr um lenço, isso aí, e mesmo naquela questão de vou ou não vou, cheguei tarde, já os bilhetes estavam todos acabados, e depois disseram, não, mas não faz mal, entre, e sentei-me até nas escadas. Lá fui e acho que foi das melhores decisões que eu tive. Que bom que fiz. Não, e que bom, não é como aquele que dizia ainda bem devia ter ficado em casa. Não, é o dia que devia mesmo ter saído de casa. E para já foi a primeira vez que ouvi falar de Poetry Slam, foi pela voz da Raquel Lima, e ela disse-o de uma forma que eu disse, não, eu tenho que pesquisar, porque ela disse, mas vocês não sabem, e eu disse, tenho que apontar, não é aquela ideia de procura de conhecimento. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Poetry Slam, depois fui devorar o Ingenuidade, Inocência e Ignorância, e gostei muito, primeiro porque tem as duas partes que eu gosto, da poesia, a parte escrita e a parte dita, e às tantas o que aconteceu foi que a Raquel Lima tinha sido convidada para um evento da Powerlist 100, da Bantu Man, e a ideia era ser ela a ir. Mas às tantas ela disse, mas anda ali uma rapariga que é a Alice, porque eu antes dizia poemas num programa televisivo. RTP África, não era? Exatamente, o Bem-vindos, ia lá várias vezes, e ela disse, não, anda ali uma rapariga que está a fazer algo na poesia. E ela, como não estava cá, chamaram-me a mim. E na verdade, o primeiro poema que ficou assim mais conhecido meu, o poema Poeta, foi escrito para esse momento. Ou seja, por recomendação da Raquel Lima, eu disse, não, deixa-me ver o que é que eu posso dizer. E escrevi esse poema também dentro desta lógica mais da poesia dita, e a partir daí tudo mudou. Eu até mandei-lhe na altura uma mensagem a dizer, olha, de repente parece que comecei a voar, não é, na poesia, e o spoken word, o poetry slam, dentro daquilo que é a influência que teve na minha escrita, muitas pessoas do poetry slam que me inspiram, é como se de repente a poesia tivesse encontrado outra forma de existir dentro de mim e até para passar para os outros. Uau. Então nem sei como a Raquel Lima, daquelas pessoas, gosto muito do trabalho dela. Claro, fica aqui um agradecimento público. Sim, eterno. Exato, eterno. Então, olha, Ingenuidade, Inocência e Ignorância. Eu fui aqui à net investigar a Raquel Lima e trouxe deste mesmo livro, trouxe um bocadinho de um poema. É mais longo, mas está acessível na internet para quem quiser. Então vou deixar aqui, há 1 minuto e pouco, roubei um bocadinho de um poema da Raquel para dar então esta amostra, que foi também o que ela disse, ouviu ao vivo, e assim, foi esta voz, a Raquel Lima agora. Vou tirar os sapatos altos na estrada e, sem descer dos saltos, vou
ou fixar os pés na mãe terra. Dizer adeus às armas e partir para a guerra. Aprofundar os passos bem firmes no solo para não me tornar supérflua ou superficial. Ir apelando ao bom senso comum, universal. E como tal, hoje tenho ao meu lado na trincheira um sábio senhor. Partilhamos da poeira, da poesia e da mesma dor. Procuramos a explosão de uma bomba interior. Mas com palavras, sem nos tornarmos armas ou instrumentos kamikazes, terroristas, contrabandistas, extremistas, especialistas do poder e do fazer sofrer. Nós procuramos simplesmente a explosão de uma bomba interior, mas com palavras. Por vezes tão bélicas e fatais, porque tanto podem ser cravos como granadas, são intemporais. Fantástico. E não é todo, mas pronto, este livro, Ingenuidade, Inocência e Ignorância, o quê? Um teaser. Um teaser, exatamente. Este livro são 24 poemas escolhidos de uma década de escrita irregular e depois vem acompanhado com o áudio, que, portanto, se for um e-book tem um MP3, não é? Depois se for o livro tem um CD. E registra 11, este áudio registra 11 desses poemas na voz da Raquel Lima, acompanhada pela música da Yotembe. Portanto, foi o que acabámos aqui de ouvir, Ingenuidade, Inocência e Ignorância. E agora mudamos aqui o registro, vamos sair da poesia, tanto livros que transformaram a Alice, e personagens que te marcaram, mas antes disso vamos a uma escritora que te marcou também. Quando eu te perguntei com que autor ias jantar, tu disseste com a Lori Gottlieb. Exatamente. Com o livro Maybe You Should Talk to Someone, talvez devesses falar com alguém, está traduzido também. Sim, eu tive muita dificuldade. Eu gosto muito de muitos autores, mas fiquei um pouco naquele impasse que eu acredito que muita gente tem, é que seriam boa companhia para ir jantar. Mas a Lori senti uma grande familiaridade e uma grande empatia até na forma como escreve. Porque se formos pensar até em vários géneros de escrita, eu diria, porque li até a versão em inglês e às vezes desafio-me a ler em inglês, e achei até uma leitura muito agradável e muito a um ritmo de uma conversa. Este livro eu não tenho, que eu depois estava a querer mostrar-te alguns dos sublinhados que eu tinha. Se calhar não foi o livro que eu sublinhei mais palavras, mas sublinhei mais lugares para voltar. E queria muito debater com a Lori esses lugares, queria perguntar-lhe o que é que a vez fez escrever assim. E sem muito spoiler, o livro fala muito sobre esta ideia quase de um terapeuta que vai também fazer terapia. E acho que muitos de nós precisamos desta reflexão sobre a nossa saúde mental e a forma como vemos o mundo. Explicaste exatamente isso. É uma terapeuta que vai fazer terapia. Portanto, leva os problemas dos outros e os dela, não é? Sim. Ela convida-nos a entrar no seu mundo como profissional e paciente, examinando as verdades e ficções que contamos a nós próprios e aos outros, enquanto oscilamos na corda bamba entre o amor e o desejo, o significado da vida e a mortalidade, a culpa e a redenção, o terror e a coragem, a esperança e a mudança. Damn! não explicava melhor. Mas leia, eu por acaso não vou revelar muito desse, porque acho que foi muito fácil de ler, foi uma grande companhia, foi dos últimos que li, foi o que mais me fez companhia realmente, e até que consegui ir vendo no meu dia-a-dia como é que eu também me relacionava com as outras pessoas. Foi assim muito, muito útil também por isso. Talvez devesses falar com alguém da Lori Gottlieb. E entretanto, sabes que é engraçado, o Irving D. Yalom, que é um filósofo, não é? O João Manzarra esteve aqui neste podcast e ele falou neste filósofo, aliás, a conversa da temporada 2, no número 38, o João Manzarra, e o Yalom diz uma coisa que é: nunca li um livro tão ousado e atrevido, tão cheio de boas histórias, tão honesto, profundo e fascinante. Muito mesmo. Porque parece simples, que eu acho que foi isso que a mestria da Lori, parece simples, mas na verdade é muito profundo. E é uma das imagens, não revelando muito, que me marcou muito, que é uma mulher que de repente houve uma família a dizer: olá família. E depois quem ler vai perceber porque é que isto marca, não é? A nossa ideia também da solidão e como é que nós percepcionamos o mundo. Boa, e não estamos sozinhos, não é? Sentimos-nos sozinhos, mas não estamos. Às vezes estamos. Sim, é verdade. Mas estamos todos sozinhos no mesmo mundo, não é? Não muito. Talvez devesses falar com alguém. Livros com personagens que me marcaram, foi assim como tu catalogaste. Jogos da Fome, uma ótima surpresa, The Hunger Games, da Susan Collins. Exatamente. Que foi filme, aliás, vários filmes. Sim, Katniss Everdeen, May the odds be in your favor.
Como é que se vê? Que as oportunidades estejam ao teu favor, não é? As possibilidades. Mas não é isso a vida. Cada vez que nós abrimos a nossa porta, isto é um bocado o nosso mindset. E até pensando, às vezes, naquelas personagens que nos dão força, a Katniss Everdeen é uma personagem que eu volto muitas vezes em alturas que eu preciso ter coragem. É aquele momento em que ela diz: sou eu o tributo, então. Eu às vezes penso, não, às vezes tenho que ter este papel e ser eu. Agora larguei tudo e vou pela floresta a desbravar estes caminhos. Pois, que é uma boa analogia. Isto, na verdade, é uma distopia. Passa-se num futuro pós-apocalíptico e há uma guerra que houve, depois isto na América do Norte, e depois há uma nação governada por um regime totalitário que governa 12 distritos e que depois tem que competir entre si, não é? Escolhe-se pessoas de cada distrito, ela é escolhida, uma menina pequenina e a protagonista, a heroína que tu disseste, vai em lugar da irmã. Aliás, isto é um filme com a Jennifer Lawrence. Mas recomendamos o livro, não é? Sim, então eu tenho muitas histórias, não vamos nem falar sobre o óbvio, não é? Que realmente vale sempre a pena o livro, mas eu sinto que eu tenho qualquer ligação com o universo, que quando eu começo a ler um livro, aparece de repente uma série do livro que eu estou a ler. Tenho muita sorte desse aspecto. Aconteceu-me, bom, eu sei que às vezes tu perguntas os guilty pleasures, que são aqueles livros que se calhar, mas sim, eu tenho muitos guilty pleasures e estão mais ligados até a uma literatura mais amorosa ou por aí, ou até muito triste. Então eu gostei muito do John Green, A Culpa é das Estrelas. Sim. E na altura comecei a ler também 13 Reasons Why. Então às vezes estes foram acompanhando. Mas no caso dos Jogos da Fome, eu comecei por ler os livros e adorei. Li de uma forma... Foi muito satisfatório ler estes livros. E depois fui ver e gostei. Na verdade gostei. Bom, eu vi o filme. Sim, não destoou muito de... Quer dizer, agora atacavam, destoou bastante. Não, acho que é diferente. Não desiludiu. Temos aqui uma expectativa que vais ver um filme, não vais sentir a tensão das personagens como se estivesse a ler e viver. A ideia do tributo, para mim, lendo o livro, percebe-se melhor. Mas depois, cada pessoa... O filme está interessante também. Boa, fica aqui a recomendação. Os Jogos da Fome, já muita gente conhece. Eu comprei os livros para dar ao meu filho adolescente. Boa. E depois também lhe disse: não vejas os filmes. Aguarda. Sabes que pronto, isto é uma trilogia, os livros, e foram 4 os filmes. E isto é engraçado porque a Suzanne Collins, a escritora, ela participou no guião destes filmes e agora, mais recentemente, escreveu uma prequela que foi passada 64 anos antes destes acontecimentos e que também já há filme, lá está, também está traduzida para português, A Balada dos Pássaros e das Serpentes. E esta série foi inspirada no mito grego do Teseu e o Minotauro. E também na carreira do pai da escritora, porque ele trabalhou na Força Aérea, combateu em 2 guerras, pronto, e depois então, o que é que ela diz? Que isto permitiu-lhe ver o que é a pobreza, o que é fome, os efeitos da guerra, porque no fundo é o que esta história trata, não é? Distopia contemporânea, mas há fome e pobreza, sem dúvida. E eu achei graça, então fui investigar o que é isto do mito do Teseu e do Minotauro. Vou resumir, claro, mas era... E agir porque muitas histórias inspiraram-se nestes mitos gregos, eu não tinha essa noção. Interessante. E então, o Teseu era um mortal e era muito forte. E o Minotauro era meio homem, meio touro, e foi largado num labirinto, ele era perigoso porque comia humanos. Pronto, isto mito grego, ok? Os clássicos. Quando as pessoas começaram a ficar em risco e ninguém conseguia vencer o Minotauro, o Teseu foi chamado. Pronto. Antes dele entrar no labirinto para combater, há uma mulher que é a Ariadne, que é filha de um rei, já não sei, pronto, e ela dá-lhe uma espada e dá-lhe um novelo de lã. Ok. Para quê? Para ele desenrolar. Lembro-me da história das migalhas. Tu deixas as migalhas para fazer o teu caminho, mas depois elas foram comidas no regresso, não é? Isso era outra história de clássico. Sim. E então não, aqui ela abre o novelo de lã para ele ir desenrolando à medida que caminha, para depois encontrar o caminho de volta. E então ele consegue matar um Minotauro e consegue sair do labirinto graças a esta ideia genial do novelo de lã. Então o moral aqui da história é a força dele, sem dúvida, mas o herói não conseguiu sozinho, conseguiu também com a inteligência dela, não só a ajuda, e depois é também um retrato, eles têm a força física, elas têm a inteligência. Claro que eles também são inteligentes, não estamos aqui a separar, mas é giro, e já vais perceber o que é que eu estou aqui a falar no Minotauro também. Achei graça aqui uma coincidência, mas pronto, e estes livros foram de tal maneira populares que esta escritora foi considerada pela revista Time uma das pessoas mais influenciadoras de 2010 e foi a que mais vendeu de sempre, em 2012, no Kindle.
que é os livros digitais. Sim. Estavas a dizer, gostas muito do papel, pronto, isto aqui é os livros digitais. E mais, no top 100, eu não sabia que o Kindle tinha esta, que a Amazon tinha esta, que anotavam estas coisas, vai que sabia. Às vezes tu podes sublinhar no Kindle. E então o top 100 dos certos mais sublinhados, 29 são destes livros que tu escolheste, dos Jogos da Fome. Mas, desculpa interromper-te, a Kindle sabe quando tu sublinhas. Eu também não sabia. Big Brother. Afinal, isto é distopias. Isto levou-me a 1984. Afinal, o Big Brother está bem perto. Mas também não sabia que eles sabiam, mas de facto isto é um computador, não é? Como assim? Eu também sublinho às vezes no Kindle e olha, aconteceu isso com o Shantaram, que eu digo que é o livro que eu mais sublinhei, que é enorme o livro, e já falei aqui várias vezes. Então pronto, e depois no top 20, 17 dos certos mais sublinhados eram dela. Porque realmente tu sublinhas no Kindle, é uma... Sim. É como quando nós sublinhamos no Word no computador, não é? E então, pronto, é um computador, os pelos vistos têm este top que eu também não sabia. Acaba por ser interessante, se calhar até fazer algumas ligações do que é que as pessoas mais sublinham também, o que é que destacam para o autor. Eu já, apesar de eu não saber isto, eu já devia saber, porque de facto às vezes aparece-me 2.000 pessoas sublinharam esta passagem. Nunca tinha pensado nisso. Isto é o equivalente ao like no mundo literário. Exatamente. Então, um bocado... Tens toda a razão. Interessante. Boa analogia. Os Jogos da Fome, então, de Susan Collins. E escolheste também The Great Gatsby, de Scott Fitzgerald. Sim, e aí se calhar numa versão até um pouco que me traz grande tristeza. Quando falo de personagens, existem personagens que me marcam muito, entre outras, mas tenho o Hal Konikov, que eu gosto muito, mas o Gatsby marca-me de uma forma até quase... Até me dá, só falar o nome leva-me para a imagem que eu tenho do Gatsby. Já viram o que é isto sem... Com algum, revelando um pouco, levantando o véu, mas já viram o que é tu fazeres uma festa várias vezes à espera que alguém apareça? Tens uma casa enorme e estás ali sozinho, e eu às vezes estou na minha casa e estou a olhar para a janela e há lá um ponto que eu às vezes olho muitas vezes, eu imagino, será que era este o ponto que o Gatsby olhava, onde estava lá a Daisy? E então eu, cada vez que penso na questão, ou se tivesse que descrever a expectativa e a minha forma de ver a expectativa, eu muitas vezes sou o Gatsby. Então ele carrega esta personagem durante muito tempo. Ok. E leste em que altura da tua vida? Faço ideia, mas se calhar a vida adulta, seja lá o que isso significar. Mas li, não tenho. Aí está a minha história. Eu até tenho uma. Isto é uma questão engraçada, porque eu não divido a minha história com idades, mas por fases de vida. Sim, claro, tens razão. Eu perguntei a idade nesse sentido, para perceber em que fase de vida estarias. Numa fase em que me sentia provavelmente mais à procura de um caminho. Acho que tenho uma plena noção de estar a ler e estar a perceber isso. Intensificou um bocado essa sensação. E depois o Gatsby é muito engraçado até pela questão do que é que as personagens são e o que é que aparentam ser. Também é muito... Tem um peso muito grande por aí também. Ok, ele é um milionário que subiu na vida a pulso, movido pela paixão, é comparado com a de Dom Quixote, que nutre pela jovem Daisy, uma rica herdeira bela e frívola. E a sua obsessão por ela fala reinventar-se para por fim poder reclamar a sua amada numa autêntica encarnação do sonho americano. Só que o reencontro de ambos desencadeia uma série de acontecimentos menos bons. Com certeza. Então pronto, The Great Gatsby, de Scott Fitzgerald. Ele que foi um romancista, isto do século, aliás, morreu em 1940, portanto início do século XX também, romancista, ensaísta e contista norte-americano, mais conhecido pelos seus romances que descrevem a extravagância e o excesso da era do jazz. Ele é que popularizou este termo na sua coleção de contos Tales of the Jazz Age. Tem publicados 4 romances, 4 coleções de histórias e 164 contos. Fantástico. Só que ele fez sucesso, mas só ficou mais popular depois de morrer. É sempre triste, é sempre frustrante, não é? Depende. Mas é possível, é um bocado. O tempo às vezes nem sempre nos acompanha. Sim, é verdade. Mas é pena, é como a Fernanda Pessoa, não é? Sabes uma história engraçada? Ele chama-se Francis Scott Key Fitzgerald, que recebeu este nome de um primo distante. E este primo do Fitzgerald escreveu, isto em 1814, escreveu a letra do hino nacional americano. Sério?
Afinal tinha uma cunha. Não, mas que engraçado. Era um advogado, um poeta amador de 35 anos e o hino nacional americano, chama-se The Star Spangled Banner, que é o nome que se dá à bandeira. Olha, bom saber. Há imensas constelações, nós estamos todos muito ligados, tenho essa ideia muito presente também. É que é mais uma vez um poeta, lá está. Os poetas estão em todo o lado. Não tenham dúvidas, estão mesmo. Sim, sim. Mesmo, e podem, como tu, já te aconteceu, não saber que o são. Exato. Quer dizer, mais ou menos, isto não é bem assim. Eu comecei a revelar aos outros que era na vida adulta. Eu acho que eu meio que só não sabia como chamar. Talvez. É isso, não sabias o que tu eras, mas tu já eras poeta. Não tinhas era a etiqueta, não, o nome. Que giro, muito, muito especial. E pronto, claro que ela disse, deu muitos outros livros que gostou e que foram especiais para ela e já foram aqui falados neste podcast, portanto aqui também recomendo ouvirem as conversas. O Crime e Castigo, foi o Diogo Dias e a Raquel Marinho, cada uma numa temporada diferente, mas também a Raquel Marinho, lá está. Poesia. O poema Ensina a Cair. O Diogo Dias foi a sua adolescência, foi os russos, como ele dizia. Ele está na conversa número 18, na temporada 1, e a Raquel Marinho na temporada 2, na conversa número 32. Eu tenho aqui a cábula toda. Portanto, Crime e Castigo foi mais um livro que a Alice escolheu. Ensaio sobre a cegueira, que é o pódio, claro. Dar um número 1 no pódio. E falaste também nas intermitências da morte, que a Magda Cruz também trouxe para esta conversa, a conversa número 29 na temporada 2. E claro, os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques também já foi falado pela Fernanda Freitas. Aliás, foi a última conversa da temporada passada. E a Sofia Fernandes, eu estou a dizer isto tudo muito rápido, mas se as pessoas fizerem pesquisa no podcast, encontram. E também trouxeste um do Saramago, claro que já foi falado em passant, mas menos, que foi o Memorial do Convento. Também gostaste muito. Sim, das personagens, a Blimunda e o Baltasar Sete Sóis, claro. E foste obrigada a ler na escola também, não foste? Ou não? Sim, e a palavra está mesmo no lugar. Obrigada. Mas agradeço, claro. Exato. Mas reli agora na vida adulta, foi aí que gostei mesmo. Ok, o Memorial do Convento, do Saramago. Eu vou anotar tudo isto que eu estou aqui a dizer na mecha. E agora, a Alice aceitou, e aliás vinha aqui já com a proposta. Tens um poema recente que eu vou deixar para o fim para leres, não é? Sim. Vais declamar aqui um poema e obrigada por isso. Eu tinha o Março preparado, mas o Março as pessoas podem ir ao YouTube ouvir. Foi nas festas do 25 de Abril, na comemoração destes 50 anos. E antes então de te pedir para declamares o teu poema mais recente, que se chama Artista, sabes que eu ofereço um livro no final desta conversa. Okay. E há pouco estavas a dizer que tens dificuldade em aceitar presentes. Se quiseres ouvir, vou-te oferecer. E fiz uma coisa diferente, arrisquei. Então porquê? Porque, pronto, falaste na distopia dos Jogos da Fome e eu achei graça, e foi inspirado no mito do Minotauro e do Teseu, e achei graça, e por isso é que eu peguei nisso para te explicar, vou-me aqui também. E há uma trilogia também que eu adorei, e eu acho que descobri em filme primeiro, e também é distopia e jovem, e gostei tanto do primeiro filme que fui para os livros, não vi o segundo, fui para os livros e li a trilogia, eram 4, que era o Delirium, são vários, Delirium, Requiem, já não me lembro do terceiro nome, mas eu escrevi aqui, recomendo-te, Delirium, da Lauren Oliver. Não encontrei tradução, mas fica aqui o pedido às editoras, porque a premissa é muito gira. Porque faz de conta que as pessoas vivem presas há uma cerca à volta de uma área enorme onde as pessoas não podem ir para lá. Dessa cerca. E o mundo vive-se aí. E então o que é? São contra o amor. Dizem que o amor é uma doença. E não é? Quando pensamos ver a nossa cura. Sim. Como alguém dizia. E é muito giro porque, só lendo, não te vou conseguir explicar tão bem, mas imagina, há uma rapariga que conhece um rapaz, claro. E de repente ela diz, eu apanhei a doença porque eu estou com os sintomas, só penso nele, estou com perda de apetite. E há vários outros sintomas que batem certo quando nós estamos apaixonados, mas são tratados como doença, claro que não é, e pronto, depois é esta a revolução do livro que deu em filme, mas também deixo aqui a recomendação, muito giro, para também jovens, mas eu já era também, como tu dizes, já era adulta quando eu li, gostei imenso, a trilogia Delirium, da Lauren Oliver. Também te sugiro um livro chamado Encontro, da Natasha Brown, e hoje só a conversa com a Rita da Nova na temporada 2, que explica tudo porquê. Pronto, vou tentar aqui resumir muita informação, se não é demasiada. O que é que eu te vou oferecer? Houve um livro que várias vezes veio ter comigo, achei graça tu dizeres isso também sobre o Rilke, neste caso, que é mitologia grega. E eu pensei, mitologia grega, não sei se é um género, não tenho muita cultura na área. Bem, gostei imenso, falei, acho eu também com a Rita da Nova sobre isto, e adorei, que é o Canto de Aquiles, de uma Madeleine Miller, e eu adorei o livro. E outro dela, que ainda fez mais sucesso, é o Circe, que é uma personagem. E pronto, e aqui lá está, é uma história baseada na mitologia grega,
da mesma autora do Canto Daqueles, não é? Tem um Minotauro como personagem, por isso é que eu achei graça. Total. E há assim, uma semelhança aqui na estrutura dos Hunger Games, portanto percebo porque é que dizem que foi inspirado na mitologia grega. Portanto, porque é que eu usei? Porque obviamente pensei em dar-te poesia em primeiro lugar, mas achei não, tem que ser original até para lhe levar uma coisa diferente. Uau, estou a aceitar. Estás a aceitar, sem problemas. Tem uma capa super forte. É o Circe, da Madeline Miller, e pronto, é a mitologia também, a fantasia. Uau. Mas recomendo, adorei esta autora. Também quero ler este livro, ainda não li, mas já li o Canto Daqueles, que recomendo. E obrigada! Gostei muito. Uau, obrigada. Vou guardar aqui, depois digo-te quando terminar. Que bom, espero que gostes. E agora, pronto, não tenho música de fundo, devia ter se calhar, mas... Não, está ótimo assim. É? E então isto é algo que eu também tenho para dar, que depois é a questão da reciprocidade. Que bom. E é um poema, é um pouco ao meu estilo. Que bom, chama-se Artista. E então a Alice vai-nos deixar aqui com este presente final. Vamos a isso. Se eu fosse artista, de papel e caneta na mão, sem nunca me ter dado isso nos testes de vocação, seria artista ainda, turista a part-time, na arte de equilibrar copos, poemas, estratagemas de como sair mais cedo do trabalho, de como continuar a ser uma carta, dentro do baralho. Mesmo com as no hype do melhor naipe, ser artista ainda é apanhar um joker num jogo de póquer. Mas se eu fosse eu e fosse artista, perguntaria eu à Clarice, estaria assim tão preocupada com visualizações, com decorações, o que é que o público vai gostar, o silêncio do outro lado, a direção que vai o gado, o microfone que de repente nos fica tão largo, e mesmo conquistado questiono, este lugar é meu? É que essa pessoa sou eu, e se eu fosse artista, seria provavelmente equilibrista na arte do entretenimento, a dar 99 com menos de 1%, e para isso teria sido preciso talento. Nunca teria falhado a um sound check, a um ego check. É preciso manter o ego em xeque. É preciso abafar a voz, o subconsciente que questiona se sou boa o suficiente quando se entra diretamente pela porta da frente. Afinal, o poeta é aquele que mente, e pior que uma fake news, é mesmo um poeta fake. Mas o poeta não sente, anda de bicos de pés sem partir o salto. Alguém já viu um artista? Fora do palco, na correria dos metros e engarrafamentos? Estranho. Não me parecia tão alto e não tirou uma selfie dos dias cinzentos. Carrega um olhar solitário inscrito num papel secundário. Fica mais uma linha para o diário. Um desgosto para virar canção, e lá vai o artista parado na estação da desinformação a tentar apanhar o barco antes que passe, sem ter um impasse, uma rima desarticulada. Cuidado com o que dizes. Hoje em dia toda a gente é cancelada. E enquanto os mídia debatem o que era verdade ou mentira, já o artista adiantou uma semana de terapia. Porque olhem, magia, o artista sentia. Quem sabe um dia me torna tal artista e faça disso profissão. Até lá, equilibro copos, poemas e tudo isto com uma só mão. Uau! Olha, que pena não ter vídeo. Foi ótimo ver-te também enquanto lias. Muitos parabéns. Maravilhoso. Artista. Maravilha. Agora as pessoas podem pôr um bocadinho para trás e ouvir outra vez. E vamos ver a Alice com certeza mais vezes. E espero que aqui também quer ver ao vivo. E fica aqui a recomendação. Alice Neto de Sousa, também nas redes sociais. Obrigadíssima. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Obrigada. Obrigada a quem nos ouve. Para a semana há mais.